Então, pessoal, dando continuidade aí sobre as grandes navegações, enquanto o continente africano, né, foi contornado pelos portugueses, Cristóvão Colombo, amando, né, a serviço da Espanha, fez o que a gente chama a viagem de circunnavegação. Colombo acreditava o quê? Colombo acreditava que se ele navegasse em linha reta, né, dando a volta ao mundo, porque ele acreditava na esfericidade da Terra, ele chegaria às Índias. A Espanha, ela iniciou o processo de navegação só depois que ela expulsou do território que hoje é a Espanha os últimos muçulmanos. Aí, então, os reis Fernando e Isabel, eles vão, então, incentivar e vão fazer a viagem de navegação com Cristóvão Colombo. Então, eles vão concordar aí com a ideia, né, de Colombo, de que a Terra era esfera, eles vão acreditar, havia uma esperança nisso, para que eles pudessem encontrar uma nova rota que chegasse às Índias, porque aquela rota do périplo africano contornando a África era uma rota de monopólio português. O que Colombo não sabia é que no meio do caminho ele encontraria um novo continente que até então era desconhecido para eles, que é o que nós chamamos de continente americano. Colombo, ele fez 4 viagens ao continente americano, aqui nas chamadas Ilhas Guanaane, foi onde ele chegou pela primeira vez, acreditando que estava nas Índias. É por isso que os nativos americanos têm esse nome, né? Recebe o nome de índios. Ele veio na primeira viagem em 92, depois ele veio na segunda viagem em 93 de volta, em 1498, uma terceira viagem, 1502, a quarta viagem. Ele morreu acreditando ter chegado às Índias. Porém, Américo Vespúcio, né, foi quem disse, olha, viagem errada, não são as Índias, é um novo continente. É por isso que o nome que foi dado a esse novo continente é América, em função esse erro que foi consertado aí pelo Américo Vespúcio. Tá? Então, a expansão foi uma expansão mais tardia, somente depois da Guerra de Reconquista, quando então ele foi patrocinado para vir, né, buscar uma nova rota para as Índias, buscar as famosas especiarias. Aqui você tem um mapinha que mostra a circunnavegação de Fernão de Magalhães e Juan Sebastião Elcano, né? Essa rota escura é uma rota que foi feita por Magalhães, tá? Ele vai vir aqui, ó, e vai circundar, né? Circular aí o continente, todo o planeta, vamos assim dizer, para chegar aqui na região de Calicut, nas Índias, tá? A rota menor é do Elcano, aí são as escalas, né, os reconhecimentos onde eles foram feitos, e você vai perceber aí como que era essa circunnavegação. A ideia era navegar em linha reta, mas encontra o continente americano, tá bom? Não vamos desistir, o intuito era chegar até as Índias. Aqui você tem uma característica importante que a gente vai tratar, que é a questão da divisão. O que acontece? Com a expansão marítima espanhola e o novo continente descoberto, Portugal e Espanha, na verdade, eles vão brigar aí, vamos assim dizer, né, pela questão da divisão do mundo entre os dois, tá? Então, nós vamos ter uma disputa pelas rotas marítimas e uma disputa também relacionada ao novo continente. Então, o que acontece? Nessa disputa, em 1493, na disputa por terras no novo continente, né, na disputa pelo monopólio das regiões descobertas, alcançadas por Portugal e Espanha, em 1493, Portugal e Espanha vão fazer um acordo de uma linha imaginária chamada Bula Intercoetera. Pela Bula Intercoetera, olha só, seria traçada uma linha imaginária a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que dividiria o mundo entre Portugal e Espanha. Então, a região aqui, na minha direita, a nossa direita pertenceria a Portugal e a região à esquerda pertenceria à Espanha. Interessantemente, você vai perceber que Portugal não vai aceitar essa divisão. Por quê?
porque ele não ficou com nenhuma parte do novo continente, desse continente recém-descoberto que era a América. Assim sendo, em 1494, é assinado o Tratado de Tordesilhas. Esse vai prevalecer. Por quê? Porque pelo Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária seria passada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, o que daria um pedacinho dessas terras que já eram grandes, de um grande latifúndio, para Portugal. Então, o que acontece? Essa questão, essa disputa por território só foi resolvida mesmo com o Tratado de Tordesilhas. Então, em 1494, o Tratado de Tordesilhas resolve essa questão de disputa, né, dividindo aí o mundo entre Portugal e Espanha. Engraçado que os franceses, os ingleses, eles vão questionar essa divisão. O rei francês chegou a questionar o testamento de Adão, aonde que estava escrito no testamento de Adão que o mundo teria que ser dividido entre Portugal e Espanha. Mas é um período de monopólio português e espanhol, em função das novas rotas descobertas para se chegar a Calicut, nas Índias, e também com a descoberta desse novo continente. Aí você vai ver aqui a rota de Pedro Álvares Cabral, né, que foi o curso feito por ele para as Índias. Você percebe que Pedro Álvares Cabral vai sair de Lisboa, ele vai vir em 1500 até a chamada Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz e finalmente Brasil, aqui tomando posse das terras brasileiras. Em 1500 nós temos uma tomada de posse dessas terras, porque elas já pertenciam a Portugal desde 1494, e depois ele segue viagem para as Índias, em Calicut, na busca, né, buscando as especiarias. Você vê aqui em azul ele retornando a viagem, né, a volta dele, a linha azul, vermelha de ida e a linha azul de volta, voltando para Lisboa com os navios, com as caravelas e naus cheias das especiarias, né, e os artigos de luxo. Então, no dia 22 de abril, quando se fala em que Portugal descobriu o Brasil, na verdade, nós temos uma tomada de posse, né? Porque se já existia, se você olhar anteriormente, um tratado de Tordesilhas, onde as terras já pertenciam a Portugal em 94, na verdade, quando chega a 1500, era desconhecido para o Pedro Álvares Cabral, mas ele vem tomar posse dessas terras que já pertenciam, então, aos portugueses, ok? A terra, então, na América foi batizada, aí vem o nome, primeiro Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, em 1511 passa a ser chamado Brasil, em função da quantidade de árvores de pau-brasil no nosso litoral. E muitos vão chamar também de Terra dos Papagaios. Essa imagem mostra a primeira missa celebrada, né? No dia 2 de maio, um dia depois da primeira missa ao Brasil, então Cabral vai deixar Porto Seguro, vai seguir viagem para as Índias, aí depois só retornou para Portugal o navegador Gaspar de Lemos, levando as notícias da nova terra, junto com uma carta do Pero Vaz de Caminha, né? E aqui a gente tem a certidão de nascimento do Brasil, e ao fundo na imagem você tem a primeira missa, né, oficializando as terras brasileiras como terras portuguesas. Então, são o advento aí das grandes navegações, né? As grandes navegações, elas vão trazer novas rotas marítimas, novas descobertas, novos monopólios. Dentro dessas novas descobertas, a descoberta do continente americano e do nosso Brasil. A gente fica por aqui, até a nossa próxima aula.